No campus da Universidade de Lisboa, o sol de outono filtrava-se pelas folhas das árvores antigas, mas para Miguel, aquele dia era o fim de tudo. Ele largou a mochila no chão da sala de aula lotada, ignorando os olhares curiosos dos colegas, e anunciou em voz alta: "Eu desisto. Não aguento mais esses boatos idiotas sobre mim e o Tiago." O silêncio caiu como uma bomba, e antes que alguém pudesse reagir, Miguel saiu correndo, deixando para trás não só os estudos de direito, mas também a vida que ele tanto lutava para manter em equilíbrio. Miguel Correia, 21 anos, era o típico estudante ambicioso de uma família conservadora do interior de Portugal. Seus pais, donos de uma pequena quinta no Alentejo, haviam sacrificado tudo para mandá-lo para a capital. "Vai ser advogado, filho, e nos orgulhar", diziam eles sempre, com olhos cheios de expectativa. Mas agora, um simples rumor, espalhado por um colega invejoso após uma festa onde Miguel e Tiago haviam conversado por horas, destruía tudo. "Eles dizem que eu amo o Tiago", pensou Miguel enquanto corria pelas ruas de Lisboa, o coração acelerado. E o pior é que é verdade. Tiago Oliveira, 22 anos, era o oposto de Miguel, extrovertido, filho de uma família abastada de enólogos no Douro. Ele estudava enologia na mesma universidade. Alto, com cabelos castanhos ondulados e um sorriso que conquistava todos, Tiago era o centro das atenções. Mas por trás da fachada confiante, ele carregava seus próprios demónios. Sua família, católica fervorosa, esperava que ele assumisse os vinhedos e se casasse com uma boa moça para perpetuar o legado. Amor entre homens. Isso era impensável, um pecado que poderia arruinar a reputação dos Oliveira. Naquela noite, Miguel se refugiou em um café escondido no bairro Alto, bebendo um copo de vinho tinto para afogar as mágoas. Ele não esperava que Tiago aparecesse, com os olhos cheios de preocupação. "Ouvi o que aconteceu na aula." "Por que você fez isso, Miguel?" "Por causa daqueles boatos ridículos." Tiago sentou-se à frente dele, sua presença preenchendo o espaço como uma força irresistível. Miguel sentiu um arrepio, era a primeira vez que eles ficavam sozinhos desde a festa. "Não são ridículos, Tiago. São verdadeiros. Eu sinto algo por você. E agora todo mundo sabe." Tiago ficou em silêncio por um momento, processando as palavras. Seu rosto endureceu, uma mistura de choque e algo mais profundo, talvez medo. "Você não pode dizer isso assim, Miguel. Minha família. Eles me matariam se soubessem. E você, abandonando tudo. Isso é loucura." Mas em vez de se afastar, Tiago estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente os dedos de Miguel. Foi um gesto simples, mas carregado de eletricidade. "Vamos conversar em outro lugar. Minha família tem uma casa aqui em Lisboa. Lá podemos falar sem olhares." Eles saíram juntos, caminhando pelas ruas empedradas sob as luzes amarelas dos postes. Miguel sentia o peito apertado, uma mistura de excitação e terror. "O que estou fazendo?", pensou ele. "Abandonei os estudos por isso, e agora estou seguindo ele para sabe-se lá onde." Chegaram a uma casa elegante no Chiado, com fachada clássica e um jardim pequeno na frente. Tiago abriu a porta, convidando Miguel para entrar. "Aqui ninguém nos incomoda. Meu pai só usa essa casa para negócios." Dentro, o ar cheirava a madeira velha e vinho envelhecido. Tiago levou Miguel até a sala de estar, onde garrafas de vinho do Douro adornavam as prateleiras. "Beba isso", disse Tiago, servindo um copo de um tinto encorpado. "Vai te acalmar." Enquanto bebiam, a conversa fluiu, sobre os boatos, sobre as pressões familiares, sobre os sentimentos que ambos reprimiam há meses. Tiago admitiu: "Eu também sinto algo, Miguel. Mas é perigoso. Em Portugal, as coisas estão mudando, mas não o suficiente. Minha família é tradicional, eles me deserdariam." Miguel sentiu uma onda de esperança, mas também de dúvida. "E se formos pegos? Meus pais já estão furiosos com a desistência. Liguei para eles hoje, e minha mãe chorou, dizendo que eu os decepcionei." Tiago se aproximou, seus rostos a centímetros um do outro. "Então vamos ser discretos. Ninguém precisa saber." E ali, no sofá daquela casa, eles se beijaram pela primeira vez, um beijo hesitante, cheio de paixão reprimida e medo. Mas o idílio durou pouco.
No dia seguinte, Miguel acordou com uma mensagem no celular. Seus colegas da universidade estavam espalhando fotos da noite anterior, tiradas por alguém que os viu saindo juntos do café. Vocês são um casal agora, zombavam as mensagens. Pânico tomou conta de Miguel. Ele ligou para Tiago, que atendeu com voz tensa. Vem para cá de novo. Precisamos resolver isso. Ao chegar à casa, Miguel encontrou Tiago agitado, andando de um lado para o outro. Meu pai soube dos boatos. Ele está vindo de carro do Douro. Se ele nos pegar juntos, é o fim. Tiago pegou Miguel pelo braço e o levou para as escadas que desciam ao porão, uma adega subterrânea cheia de barris e garrafas antigas. Esconda-se aqui por enquanto. Eu cuido dele. Miguel desceu os degraus escuros, o ar úmido e frio envolvendo-o. Isso é loucura, Tiago. Por que não enfrentamos? Mas Tiago fechou a porta atrás dele, trancando-a com uma chave velha. É só por uma hora. Confia em mim. Miguel sentou-se no chão de pedra, ouvindo os passos de Tiago se afastarem. Minutos viraram horas, e o pânico cresceu. Ele bateu na porta, gritou, mas ninguém respondeu. Tiago? Tiago. Lá em cima, Tiago ouvia os batidos, mas seu pai havia chegado, furioso. Ouvi rumores sobre você e um rapaz da universidade. É verdade. Tiago negou tudo, mentindo para salvar a pele. Claro que não, pai. São invejosos. Mas no fundo, ele sabia que trancar Miguel era uma traição, uma escolha covarde para proteger sua herança familiar. Miguel, no escuro da adega, começou a questionar tudo. Abandonei os estudos por amor, e agora estou preso aqui. O que mais vou perder? O ar ficava mais pesado, e os pensamentos giravam em espiral. A pressão da sociedade portuguesa, ainda conservadora em muitos aspectos, a luta interna entre desejo e dever, a dor de uma identidade escondida. Horas depois, Tiago finalmente abriu a porta, pálido. Meu pai foi embora. Desculpa, Miguel. Eu entrei em pânico. Miguel saiu tropeçando, olhos cheios de raiva e mágoa. Você me trancou como um criminoso. Isso é amor. Tiago tentou abraçá-lo, mas Miguel o empurrou. Preciso pensar. Não me procure. Miguel voltou para seu apartamento estudantil, vazio agora que ele havia desistido. Ligou para os pais novamente, mas desligou antes de atenderem. Como explicar isso? Que eu amo um homem, e por causa dele, estou destruindo minha vida. A noite foi longa, cheia de insonia e arrependimento. No dia seguinte, ele decidiu confrontar Tiago na universidade, mas ao chegar, soube que Tiago havia pedido transferência para outra faculdade. Ele fugiu, pensou Miguel, sentindo uma traição profunda. Mas o pior ainda estava por vir. Uma carta chegou de sua família. Voltamos para casa, Miguel. Não suportamos a vergonha. Ele havia perdido tudo, estudos, amor, família. Sentado sozinho, ele chorou pela primeira vez, questionando se valia a pena lutar contra um mundo que não aceitava quem ele era. Dias se passaram como uma névoa para Miguel. Ele vagava pelas ruas de Lisboa, evitando olhares conhecidos, vivendo de economias escassas. O rumor havia-se espalhado como fogo. Miguel abandonou tudo por amor a Tiago Oliveira. Amigos o evitavam, família não atendia chamadas. Sou um pária agora, pensou ele, enquanto olhava o tejo do mirador da Senhora do Monte. A cidade, com sua beleza melancólica, parecia zombar de sua dor. Tiago, por sua vez, lutava com sua própria culpa no Douro. Transferido para a Universidade do Porto, ele mergulhava nos estudos de enologia, mas as noites eram assombradas por memórias de Miguel. Eu o traí para proteger minha família, justificava-se, mas o peso da adega trancada o consumia. Seu pai, orgulhoso dos vinhedos centenários, o pressionava: casarás com a filha dos nossos vizinhos. É tradição. Tiago assentia, mas seu coração sangrava. Uma semana após o incidente, Tiago não aguentou mais. Pegou o carro e dirigiu de volta a Lisboa, determinado a encontrar Miguel. Preciso me redimir, pensou. Encontrou-o em um bar no Cais do Sodré, bebendo sozinho. Miguel, por favor, ouça-me. Miguel ergueu os olhos, cheios de ressentimento. O que você quer? Me trancar de novo.
Eles saíram para a rua, o ar noturno carregado de tensão. Tiago confessou: eu tive medo. Minha família é tudo para mim. Mas perder você. Isso dói mais. Miguel riu amargamente. E eu? Perdi tudo por você. Meus pais me renegaram. Tiago puxou para um beco escuro, beijando-o com desespero. Vamos fugir juntos. Deixar tudo para trás. Miguel hesitou. A ideia era tentadora, um novo começo, longe das pressões. Mas a realidade bateu, e o dinheiro? Os estudos? Não sou como você, Tiago. Não tenho herança. Tiago prometeu: meu pai tem contatos. Posso arranjar algo. Eles passaram a noite juntos em um hotel barato, planejando o futuro. Pela primeira vez, Miguel sentiu esperança. Mas o destino conspirava contra eles. No dia seguinte, uma ligação de Tiago pai: volte para casa imediatamente. Há problemas nos vinhedos. Tiago partiu, deixando Miguel com promessas vazias. Eu volto em uma semana. Miguel, sozinho novamente, decidiu reconquistar sua vida. Procurou o reitor da universidade, suplicando por readmissão. Foi um erro impulsivo, mentiu. O reitor, simpático, deu-lhe uma chance condicional. Enquanto isso, no Douro, Tiago enfrentava uma crise familiar. Seu pai descobrira e-mails antigos para Miguel. É verdade. Você e esse rapaz. Confrontado, Tiago negou, mas o pai o forçou uma escolha: ou esquece isso, ou perdes tudo. Tiago, covarde mais uma vez, concordou em noivar com a vizinha, Ana. Miguel, de volta às aulas, lutava para se concentrar. Colegas cochichavam, professores o olhavam com pena. Uma noite, recebeu uma mensagem anônima: Tiago vai se casar. Esqueça-o. O choque foi como uma facada. Ele dirigiu até o Douro, confrontando Tiago na quinta familiar. É verdade, gritou Miguel ao vê-lo. Tiago, pálido, assentiu. Não tive escolha, Miguel. A família. Miguel explodiu: sempre a família. E eu? Sou descartável. Eles discutiram no jardim, vozes e quando entre as vinhas. Tiago chorou: eu te amo, mas não posso perder tudo. Miguel, coração partido, virou as costas. Então adeus. De volta a Lisboa, Miguel mergulhou em depressão. Pensou em suicídio, olhando o Tejo da ponte. Mas uma ligação de sua mãe o salvou: volte para casa, filho. Nós te amamos, não importa o quê. Ele pegou o trem para o Alentejo, chorando o caminho todo. Na quinta dos pais, a recepção foi tensa. O que aconteceu realmente? Perguntou o pai. Miguel confessou tudo: o amor por Tiago, os boatos, a traição. Os pais, chocados, reagiram com silêncio inicial. A mãe chorou, o pai andou de um lado para o outro. Isso não é natural, Miguel. Mas você é nosso filho. Dias de conversas difíceis seguiram. O pai, homem rude do campo, lutava com preconceitos arraigados. Em Portugal, as coisas mudam devagar. Mas não te abandonaremos. Miguel sentiu um alívio parcial, mas a dor por Tiago persistia. Tiago, no Douro, preparava o noivado, mas sua mente estava em Miguel. Na véspera da festa, ele quebrou: não posso, pai. Eu amo outro. O pai explodiu, deserdando na hora. Tiago pegou o carro e dirigiu para o Alentejo, procurando Miguel. Chegando à quinta, encontrou Miguel nos campos. Eu escolhi você. Perdi tudo. Miguel, atonito, abraçou-o. Mas a alegria durou pouco. O pai de Miguel os viu e reagiu com fúria: saiam daqui. Isso é uma vergonha. Expulsos, eles vagaram sem rumo, dormindo em hotéis baratos. Agora somos dois párias, disse Miguel. Tiago sorriu tristemente, mas juntos. A vida como fugitivos era dura. Miguel e Tiago se instalaram em um apartamento minúsculo no Porto, longe das famílias. Tiago arranjou emprego em uma adega local, usando seus conhecimentos de enologia. Miguel, readmitido na universidade remotamente, estudava à noite. Mas o dinheiro era escasso,
e as discussões frequentes. Porque você demorou tanto para escolher, acusava Miguel. Tiago retrucava, e você? Abandonou tudo por um rumor. As noites terminavam em reconciliações apaixonadas, mas o ressentimento fermentava como vinho ruim. A sociedade portuguesa, apesar de progressos como o casamento gay legalizado, ainda carregava estigmas em círculos conservadores. No trabalho de Tiago, colegas zombavam, o enólogo gay do Douro. Ele aguentava, mas o stress o levava a beber mais. Miguel enfrentava similar na universidade online. Fóruns anónimos o atacavam, o desertor por amor. Ele se isolava, questionando sua identidade. Vale a pena tanto sofrimento por amor? Uma crise veio quando o pai de Tiago morreu subitamente de um infarto. Tiago voltou para o funeral, deixando Miguel sozinho. Na quinta, a família o culpava, você o matou com sua vergonha. Tiago herdou parte dos vinhedos, mas sob condição, renunciar a Miguel. Tentado, Tiago hesitou. Com isso, podemos ter uma vida melhor. Miguel, ao saber por telefone, explodiu, escolha de novo a família. Tiago voltou ao Porto, renunciando à herança. Escolhi você. Mas a perda o amargurou. Ele bebia mais, tornando-se distante. Uma noite, bêbado, confessou, às vezes me arrependo. Miguel, ferido, saiu correndo para a rua, chorando sob a chuva. Eles se reconciliaram, mas a confiança estava abalada. Miguel começou a terapia, lidando com depressão. O terapeuta o ajudou a explorar conflitos internos. Você sacrificou tudo por amor, mas amor exige equilíbrio. Tiago, por sua vez, joina de um grupo de apoio LGBT em Porto. Lá, ouviu histórias semelhantes, famílias divididas, sociedades julgadoras. Não estamos sozinhos, compartilhou com Miguel. Mas uma traição veio. Miguel descobriu mensagens de Tiago para um ex-colega, flertando. Foi só conversa, defendeu Tiago. Miguel, devastado, confrontou, você me trocaria por conforto. Eles brigaram feio, Miguel jogando coisas. No auge, Tiago admitiu, estou perdido, Miguel. Perdi minha família, meu futuro. Miguel chorou, e eu? Perdi o mesmo por você. Eles se separaram temporariamente, Miguel voltando para Lisboa. Sozinho, Miguel refletiu sobre escolhas. Amor ou sociedade? Porque não ambos. Ele reconectou com amigos antigos, que o apoiaram. Portugal está mudando, diziam. Tiago, no Porto, afundou em depressão. Tentou suicídio com pílulas, mas sobreviveu. Hospitalizado, chamou Miguel. Preciso de você. Miguel correu para lá, vendo Tiago frágil na cama. Não posso te perder. Eles decidiram tentar de novo, com terapia conjunta. Mas desafios continuavam. Famílias os procuravam, mãe de Miguel suplicava reconciliação, irmã de Tiago ameaçava processo pela herança. Eles resistiam, construindo uma vida. Tiago abriu uma pequena loja de vinhos, Miguel se formou em direito. Mas o passado assombrava. Anos passaram, e Miguel e Tiago casaram em uma cerimônia discreta no Porto. Amigos os apoiavam, mas famílias ausentes. Somos nossa própria família agora, disse Tiago. Miguel trabalhava como advogado em direitos LGBT, ajudando outros. Minha dor me deu propósito. Tiago prosperava na loja, produzindo vinhos premiados. Mas tensões sociais persistiam. Em uma manifestação pelo orgulho, eles foram atacados por conservadores. Voltem para o armário, gritavam. Tiago foi ferido, Miguel o defendeu. No hospital, Tiago questionou, vale a pena lutar? Miguel assentiu, sim, por nós e pelos outros. Uma reviravolta veio quando a mãe de Miguel apareceu. Eu errei. Aceito vocês. Reconciliação parcial, mas o pai resistia. Para Tiago, a irmã se deu parte da herança. Papai errou. Eles usaram para expandir a loja. Mas um dilema moral surgiu, um cliente rico ofereceu investimento, mas era homofóbico. Tiago quis aceitar, pelo negócio. Miguel recusou, não traímos nossos valores.
Discussão acalorada. Você sempre idealista, acusou Tiago. E você pragmático demais, rebateu Miguel. Eles escolheram recusar, fortalecendo o laço. Mas perdas financeiras os apertaram. Miguel descobriu uma traição passada de Tiago, durante a separação. Ele dormiu com alguém. Foi erro, confessou Tiago. Miguel, ferido, pensou em divórcio. Quantas traições aguento? Terapia ajudou, perdão é escolha. Eles superaram, mas cicatrizes permaneciam. Em uma viagem ao Alentejo, confrontaram o pai de Miguel. Aceite-nos ou perca-nos. O pai, envelhecido, cedeu parcialmente, não entendo, mas amo você. Tiago reconectou com a família, jantares tensos. Sociedade mudava, mas devagar. Uma crise final. Tiago foi diagnosticado com doença hepática por beber. Culpa do stress, disse o médico. Miguel cuidou dele, questionando escolhas. Se não tivéssemos lutado, isso não aconteceria. Tiago se recuperou, prometendo mudar. Nosso amor vale o preço. Com Tiago recuperado, eles se mudaram para o Douro, assumindo vinhedos abandonados. Um novo começo, disse Miguel. Mas vizinhos conservadores boicotavam. Gays não pertencem aqui. Eles persistiram, produzindo vinhos orgânicos. Miguel escreveu um livro sobre sua jornada, tornando-se ativista. Minha história inspira. Tiago apoiava, mas invejava o sucesso. Eu sacrifiquei mais. Discussões voltaram. Uma tentação. Um ex de Tiago reapareceu, oferecendo parceria. Miguel ciumento, não confio. Tiago recusou, provando lealdade. Você é meu tudo. Famílias se aproximaram, jantar conjunto, tenso mas progressivo. Portugal evolui, toastaram. Mas um escândalo, rumor de infidelidade de Miguel, falso. Tiago duvidou, confrontando. Depois de tudo, você duvida. Miguel chorou. Eles superaram com comunicação. Em uma conferência LGBT, Miguel falou: amor exige sacrifícios, mas liberta. Tiago, orgulhoso, propôs renovar votos. Apesar de tudo. Eles fizeram, simbolizando resiliência. Mas sombras, saúde de Tiago piorou. O preço do stress. Miguel refletia, escolhas erradas ou certas. No final, Tiago piorou, precisando de transplante. Miguel doou parte do fígado, arriscando vida. Por amor. Cirurgia bem-sucedida, mas recuperação dura. Valeu cada dor, disse Tiago. Famílias unidas no hospital, aceitando finalmente. Eles voltaram aos vinhedos, produzindo um vinho chamado Amor Proibido, sucesso. Miguel refletiu sobre a jornada, abandonos, traições, despertares. Mas no fim, estamos aqui. A sociedade portuguesa, com leis progressivas mas corações lentos, ainda julgava, mas eles inspiravam mudança. E você, leitor, foi certo Miguel abandonar tudo por um amor incerto, ou o preço da conformidade é sempre maior que o da autenticidade?